Começamos o Jornal da Manhã falando que o presidente Lula sancionou a lei que altera o reajuste do salário mínimo. O objetivo é tentar economizar até 15 bilhões de reais nos próximos 2 anos. A expectativa agora é pelo aumento dos servidores públicos. A repórter Marília Ribeiro tem as informações. A medida deve afetar não apenas trabalhadores do setor privado, mas boa parte dos beneficiários do INSS. A mudança foi sancionada pelo presidente Lula e agora passa a valer. O reajuste faz parte da proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional para reduzir os gastos públicos. O governo estima uma economia de mais de 15 bilhões de reais em 2 anos. Antes, a regra que atualizava o valor do salário mínimo era feita pela inflação do ano anterior, mais o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos antes. Assim, era o que garantia o ganho real para o piso nacional. Agora, com a medida sancionada, haverá um teto para o ganho real do salário mínimo, com percentual de 2,5%. Esse é o mesmo limite de crescimento das despesas totais do governo, com base na regra do arcabouço fiscal, que prevê que os gastos acima da inflação sobem no intervalo entre 0,6% e 2,5%, a depender do comportamento da receita. Nos próximos dias, o governo federal deve publicar uma medida provisória que prevê o reajuste salarial dos servidores públicos. Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, cerca de 50 áreas da administração pública federal serão afetadas com esse reajuste a partir de janeiro de 2025. A MP deve trazer um reajuste diferenciado para 2025 e 2026, conforme cada categoria do serviço público, e ainda amplia o tempo necessário para que os servidores cheguem ao topo das carreiras, finalizando com a lógica de progressão rápida e salários iniciais elevados. O impacto orçamentário da medida no próximo ano será de cerca de 16 bilhões de reais, considerando os acordos que foram firmados. Bom, e junto com a gente aqui no Jornal da Manhã, Mônica Rosenberg, com todas as análises. Já começo te perguntando sobre esse valor estipulado do salário mínimo, né, Mônica? Bom dia, David. Bom dia a você que nos acompanha aí na Jovem Pan. Realmente, o aumento do salário mínimo, a gente precisa lembrar que ele impacta a Previdência e impacta o gasto público, porque muitos desses gastos são indexados, apesar disso ser proibido, pelo salário mínimo. Então, o aumento do mínimo implica automaticamente aumento de gastos do governo. Agora, por que é importante a gente reajustar o mínimo? Porque a inflação vai comendo o poder de compra. Então, é normal que, de alguma forma, ele seja reposto no seu valor de origem. O que é a pegada aqui? É que nós temos que separar o que é reajuste pela inflação, ou seja, devolver o valor de compra, e o que é aumento real. E é aí que houve uma limitação. Porque você limitando a 2,5%, que é o aumento de receita, está dando uma racionalidade para que esse aumento não acabe tornando o salário mínimo uma pressão inflacionária. Tá certo.